E aí pessoal, tudo bem? Fazer essa apresentação rapidinha para vocês sobre o Mixer Editor. Então vamos lá. O Mixer Editor é uma das opções da placa KK2, e para vocês trabalharem com ele vocês têm que entender primeiro o que é centro de gravidade. Então vou explicar para vocês o que é isso. Se nós tivermos uma aeronave, o centro de gravidade é o ponto no qual a aeronave faz as curvas, sobre o qual a aeronave faz as curvas. Uma vez encontrado esse ponto, a gente tem que colocar a placa KK2 nesse ponto para ela conseguir manter o alto level da aeronave e as outras configurações dela com perfeição. Nesses três exemplos aqui de avião, a gente pode ver que tem os centros de gravidade aqui, são essas bolinhas aqui, e quando o avião faz a curva, por exemplo, com o Leme, ele faz a curva sobre o centro de gravidade, assim como nessas outras figuras aqui. Okay? Então, por isso que é muito importante achar o centro de gravidade, porque o aeroplano, o quadricóptero, que seja, vai fazer as curvas em cima desse ponto. Se a gente dividir a aeronave em quadrantes, a gente tem três quadrantes na aeronave. O quadrante da aileron, o do rudder e um vertical aqui, que é o do rudder, o do Leme. A gente não vai falar do rudder agora porque para KK2 o rudder é um pouco diferente a ideia, então a gente vai focar em aileron e elevator. Então é o seguinte, se eu dividir a aeronave no meio, tomando como base o elevator, a parte de cima da aeronave é positiva e a parte de baixo negativa, e se eu dividir no aileron, a parte direita é positiva e a esquerda é negativa. Dessa forma, quando eu junto os dois quadrantes, eu posso ver que eu tenho um quadrante todo positivo, eu tenho um quadrante onde o aileron é positivo, o elevator negativo, um quadrante todo negativo, e um quadrante onde o elevator é positivo e o aileron negativo. Bom, em função disso, se a gente colocar no quadricóptero é a mesma ideia, né, para qualquer tipo de aeronave. Então o elevator vai dividir aqui, o aileron aqui. Então aqui eu tenho positivo elevator, negativo elevator, positivo aileron desse lado, negativo aileron desse lado esquerdo. E se a gente olhar a KK2, a gente vai ver exatamente isso. No motor 4 é menos 71 para elevator e aileron, porque os dois são negativos, como vocês estão vendo aqui no slide. Tudo bem? Agora a gente vai ver, uma vez que a gente já entendeu como funciona o sinal, a gente vai ver agora o valor. Bom, o valor é a distância entre o motor e o eixo esse eixo aqui do aileron, por exemplo. Então, o motor 1 ele está a uma distância de 380 milímetros do eixo. Então, como aqui é negativo, são menos 380. Ao mesmo tempo, ele está, como é um quadricóptero, todas as distâncias são iguais, né? Ele é simétrico. A distância do motor 1 para o elevator é também 380, mas ele é positivo por causa do sinal. Como é um quadricóptero simétrico, como eu disse, todos os valores são iguais e os sinais obedecem à regra que eu acabei de explicar. O rudder, ele funciona assim: se a hélice roda para o sentido horário, ele é mais 100, e se ela roda para o sentido anti-horário, ela é menos 100, e o throttle é sempre mais 100. A única situação no qual o rudder muda é num tricóptero, porque ele é zero nas hélices, porque ele tem o servo para fazer o trabalho do rudder. E o throttle só muda se se as hélices estiverem em tamanho diferente. Tipo, se as hélices de trás forem menores, elas têm que ter mais throttle que as da frente para compensar a diferença de área. Mas eu não vou... Isso é só um cálculo de proporção, uma regrinha de 3. Se essa é 80% menor que aquela lá tem que rodar 20% menos do que essa e por aí vai. Então vamos continuar aqui. Se eu tiver um quadricóptero plus, um quadricóptero mais, a gente muda um pouco, porque o aileron, eu tenho dois motores no eixo do aileron e dois motores no eixo do elevator. Dessa forma, o motor 1 vai ter aileron 0, assim como o motor 3, o aileron é 0, e o motor 4 vai ter elevator 0, assim como o motor 2 também vai ter elevator 0, e vocês vão pegar as distâncias para calcular na KK2. Eu fiz essa planilha do Excel, e essa planilha serve para qualquer multimotor, até 8 motores, tá? É muito simples, ela simplesmente faz um arredondamento, ela pega o maior valor que você colocou aqui, cria um valor para normalizar, e assim todos eles ficam no máximo com 100, que é o maior valor. É um módulo, né? Porque a distância para a gente, o sinal não quer dizer que sejam menos milímetros, mas simplesmente para dizer qual motor é e como ele funciona em função do movimento. Então é um módulo, então ele vai pegar o maior valor, o módulo do maior valor,
vai criar esse vai ser o 100 e o resto vai ser proporcionalmente uma proporção daquele outro que ele achou. Então vamos lá, eu fiz essa planilha. Se vocês pegarem aqui essa planilha e jogarem os valores que estão lá, uma vez preenchida, vocês vão ver, se jogar os valores aqui, como é o quadricóptero, as distâncias são iguais, ele vai botar tudo 100 na KK2, só tem que colocar menos 100 naqueles caras que eram negativos aqui em função da disposição dos eixos, tá? Esses dois arquivos, a apresentação e o Excel, estão no meu blog. Se a gente abrir aqui agora, esse é um quadricóptero não linear, ou seja, as hélices de dentro elas são um pouco mais para dentro do que as de fora. E para você calcular é a mesma coisa, você pega as distâncias em milímetros entre o motor e o eixo do aileron e do elevator e joga esses valores aqui na planilha. E aí vamos ver como vai ficar esse cara. Então, agora que eu preenchi a planilha, vocês podem ver que o maior valor ficou com 100 e os outros ficaram proporcionalmente equivalentes para você poder colocar na KK2. Então esses são os valores que você tem que colocar na KK2 em função da distância. E agora pegando um tricóptero, a ideia é a mesma, só muda algumas coisinhas no tricóptero, que é o seguinte. Vou lançar os valores para explicar a vocês. Então vamos lá. Eu lancei os valores, como vocês podem ver, o motor 1 e 2 obedecem à mesma lógica, e o motor 3 ele está no meio do eixo do aileron, então é a mesma ideia daquele quadricóptero Plus. Ele fica com 0 em aileron e menos 620 aqui no motor 3, porque ele está abaixo do eixo do elevator, então ele é negativo 620. A diferença de um tricóptero para os outros é a seguinte: o rudder, o rudder do motor 1 e 2 vai ser 0, porque eles não vão influenciar na virada, e no motor 3 também. Os três motores têm rudder 0 e o servo vai ter rudder menos 100. Se o servo estiver virando para o lado contrário do que você está mandando, você tem que colocar mais 100. A única mudança vai fazer ele girar para um lado para o outro. O offset do servo é 50 e o offset determina, na verdade, ele vai de 0 a 100. Então se eu botar 50, o servo vai ficar na posição central dele. Então se você estiver iniciando o tricóptero e ele estiver com o servo um pouquinho virado para um lado ou outro, você é só mudar esse valor aqui que ele vai acertar e vai iniciar o voo com o servo posicionado corretamente. Acontece às vezes dele estar um pouquinho para o lado, o aparelho sobe, começa a girar e aí o cara vai e acerta porque o self-level dele acerta. Mas o ideal é você já iniciar o voo com o offset correto. Se você botar offset em ESC, o ESC já vai iniciar rápido. 50 por 50 no offset de um ESC, o ESC já vai iniciar rápido. Só para vocês lembrarem, offset está aqui, nessa posição aqui, certo? Um ESC normalmente é 0. E o rate é high para ESC. Se for um servo digital na posição 4 de um tricóptero, ele vai ser high. Se for um servo analógico, ele vai ser low. Então é isso. Esses são, a gente já viu o throttle. O throttle tem que ser sempre 100, a não ser que você tenha um motor menor do que o outro. O throttle é 100. O aileron a gente já viu, o elevator aqui nessa explicação. O rudder é menos 100 para anti-horário, 100 para horário. Se for tricóptero é 0. E o offset só bota 50 no ESC, no servo do tricóptero, e se ele tiver um pouco desalinhado, você aumenta ou diminui esse valor para ele iniciar na posição correta. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Os dois arquivos estão lá no blog, eu estou jogando isso tudo no blog, e qualquer coisa, façam perguntas aí que eu respondo. Eu prefiro perguntas no YouTube, que é mais fácil responder do que no blog, então por favor, se puder, faça a pergunta no YouTube. Um abraço, tchau.